Olá! Você está ouvindo a rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Estamos chegando com mais um Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. Fica comigo. Essa semana está imperdível. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Olá, meus queridos e minhas queridas, Fridas, Fridos e Frides aqui da rádio Frida Rock. Este é o programa Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado e estamos hoje aqui muito felizes recebendo a escritora, poeta Patrícia Porto. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Boa noite, né? Não sei que hora que vai passar. Bom dia, boa tarde. Para a hora que for passar, hora que as pessoas virem e assistirem a gente, né? É um prazer imenso, né? Como é que você chamou? Fridas e Fridos e Frides. Para todo mundo, um beijo grande. Né? Que a gente fala Frides também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje tu está aqui iluminando a nossa rádio. Muito obrigada de coração. E esse é um momento muito especial. Vou colocar a vinheta do programa. E aqui, nesse espaço, todas as mulheres, como tu viu, são nossas rainhas. E eu sempre faço uma apresentação, que eu espero que seja uma apresentação homenagem, para quem ainda não conhece a nossa querida Patrícia Porto. Vou rodar a apresentação e depois vou passar a palavra para a nossa convidada. Apresentação de Patrícia Porto. Autodefinida como uma mulher de origem periférica, nordestina e latina, fui operária de chão de fábrica, bancária, alfabetizadora popular, professora de jovens e adultos, militante do PCdoB, sindicalista. Neta, mãe e filha de mulher, sou uma poeta livre, e esta é minha melhor biografia. Poeta maranhense, doutor em educação, formada em letras, publicou vários artigos, a obra acadêmica, narrativas memorialísticas por uma arte docente na escolarização da literatura, e os livros de poesia, sobre pétalas e preces, diário de viagem para espantalhos e andarilhos, cabeça de Antígona e cabeça de boneca para elefantes. Participou ainda de coletâneas literárias no Brasil e no exterior. Patrícia Porto vem se destacando no cenário literário em diversos gêneros. Maranhense que mora em Niterói, Rio de Janeiro, é professora universitária, mestra e doutora em políticas públicas e educação. Lançou livros elogiados, como Cabeça de Antígona, Casa de Bonecas para Elefantes, A Memória é um Peixe Fora d'Água e o livro de poesias, O Ano do Cão. Livro O Ano do Cão, da escritora Patrícia Poeta, dividido em 3 ciclos: Ciclo de Salo, Ciclo de Sísifo, Ciclo de Safo. O Ano do Cão é escrito muitas vezes de forma tensa e dolorida, mas também libertadora. Como se a autora abandonasse o método do livro acadêmico e a disciplina para simbolizar, com a poética da sua memória, a estreiteza de horizontes do Brasil dos anos 70. Retomada numa nova escritura, a do Ano do Cão. Vários poemas dialogam com as 2 épocas, mesmo que a Patrícia não diga isso textualmente.
É uma obra política, tanto na visão de uma criança que nada sabia de ditadura, mas muito conhecia de autoritarismo, ora na visão de uma mulher que não escolheu lutar, mas foi lançada ao campo de guerra. Também é uma obra de formação, tanto quanto a percepção de que o futuro é só um paliativo na visão dessa nova mulher, madura e vivendo outras violências do cotidiano. A memória estabiliza a obra de Patrícia Porto, que é tratada a partir de ângulos diferentes e até opostos. Há, por exemplo, o acadêmico, trazido no livro Narrativas Memorialísticas por uma arte docente na escolarização da literatura, escrito a partir da tese finalista do Prêmio CAPES. Há ainda o ângulo narrativo apresentado nos contos de A Memória é um Peixe Fora d'Água. E agora, fechando um círculo, o ângulo poético, trabalhado na trilogia composta pelos livros Cabeça de Antígona, Casa de Bonecas para Elefantes e semifinalista do Prêmio Oceano, e o Ano do Cão. A fonte foi o blog Carlos Couto. Patrícia Porto, quem é você? Muito obrigado por estar aqui com a gente e dividir tanta beleza e poesia. Muito obrigado. Olha, que lindeza essa... Não, que lindeza essa trajetória. Ai, Muito que lindeza bom. também essa homenagem, né? Eu nem esperava. Que lindo. Tô até assim, né? Nossa, eu sou essa pessoa, né? Porque você até a gente Exato. dá um susto, não é? Quando a gente ouve, né, sobre si mesmo, né? É um pouco assustador, mas é muito bonito também. Mas é uma Eu longa achei. trajetória. É uma longa trajetória e com, né, com tudo que tem direito, né? Com lágrimas e sangue, né? Com muita batalha, né? Com muita dedicação também à literatura, né? Eu estava ouvindo aí, eu falei assim, nossa, mas isso realmente eu fiz isso, né? A gente pega assim, puxa, mas pois é, né? Eu fiz isso tudo, né? E então, para nós, né, Cláudia, mulheres, né, e nós que sofremos tanto do apagamento, né, histórico, do apagamento da nossa identidade, da nossa trajetória mesmo, né, seja acadêmica, literária, artística, seja em outra área profissional. Você, como mulher, sabe muito bem disso, pela sua vivência, né, a flor da sua pele, né, e todas as mulheres que estão nos ouvindo também sabem muito bem o que é essa dureza, né, né, e essa delícia, né, de ser mulher, né? Então, e de como é que a gente lida com esses lugares de vazios, né, e esses lugares de opressão sobre a nossa trajetória, sobre o nosso nome. Isso na literatura, inclusive, é muito, né, é forte, é fortíssimo, né? Uma literatura que até hoje é marcada pela presença do homem branco, né, cis, né, hétero. Então, assim, essa é ainda, né, a cara da literatura brasileira, ainda do cânone, ainda é essa, né? Então, a gente vem pelas lacunas, não é? A gente vai entrando, né, como aquela era, né, aquela que vai, né, vendo ali as frestas, onde tem, a gente vai ocupando, né, roubando espaços, porque muitas vezes a gente tem que ir na mão grande, né, na mão grande, com o pé na porta, para ocupar espaços, não é? E isso não é só na literatura, né? Isso também eu também tenho uma vida acadêmica, isso também acontece na vida acadêmica, né? Então, em todos os lugares, nós temos que lutar pela nossa voz, pela nossa existência, pela nossa permanência, né? Então,
Patrícia Porto, né, sou eu, mas também são todas as pessoas que vieram comigo nessa história, né, nessa narrativa que eu componho, né? Então, eu achei super bonito ali quando tu coloca a questão assim de ser filha, né, neta, mãe. Eu também venho de uma família onde as mulheres têm um papel assim bem, digamos assim, de protagonismo, né? Então eu gostaria que tu pudesse assim contar um pouquinho para a gente, assim, como é que tu vê assim a influência dessa tua educação, desse teu contexto familiar nessa pessoa, né, que tu conseguiu se tornar hoje, assim, essa poeta, escritora, professora, enfim. Eu acho que foi fundamental. A minha, né, a primeira formação, né, a formação, porque a infância, né, é a nossa base. Então, nós estamos sempre ali voltando para ela. Inclusive, o poço, é como um poço, né, que a gente vai lá beber, né, beber dessa infância. Né? E eu que trabalho com memória, então, e eu vim de uma família, né, como você falou, onde as mulheres eram muito fortes. As mulheres, um matriarcado, né, dentro do patriarcado. Né? Então, as mulheres fortíssimas, muito determinantes, né, nordestinas e bastante abusadas, né, no sentido de não se calarem, de não permitirem, né, as situações, né, de machismo, então isso me marcou desde o início, né, porque eu tive uma avó que me criou, na verdade, essa avó me criou, né, a minha avó Josefa, e essa avó era, né, a figura central da família, né, e uma pessoa, uma contadora, uma exímia contadora de histórias, e daí vem também toda a minha busca, né, até de pesquisa, quando eu vou pesquisar memória, discurso oral, a oralidade na literatura, eu estou conversando com a minha criança, né? Eu estou conversando lá com a neta da Josefa, e que era essa contadora de histórias maravilhosas, que tinha um domínio do discurso, né? E era essa pessoa muito gregária, tanto ela quanto meu avô, eu fui criada pelos dois, e eram pessoas assim que tinham um trabalho, né, com a comunidade, onde eu nasci, que é Tirirical, o nome, né? Então, tinha, né, claro, uma comunidade pobre, né? E meu avô era o dono de um armazém, tinha um armazém, né? E ali ele recebia, né, as pessoas, aquilo era um lugar de contato, as pessoas estavam, artistas, pessoas comuns, os artistas populares, meu avô gostava muito, eles eram muito inseridos no contexto cultural maranhense. Então, essas pessoas estavam sempre na nossa casa. A nossa casa era uma casa aberta. Eu tinha até dificuldade, assim, eu fiquei um pouco, né? Eu fiquei um pouco muito antissocial, acho que é por causa deles. Isso aí é questão para minha terapia. Mas essa casa, ela não tinha uma porta fechada, né? Então, é maravilhoso, mas é um problema, né? Você não ter assim, a privacidade, né? Porque estava sempre gente entrando e saindo, várias pessoas, e tinha essa contação de histórias na casa, né? As pessoas iam para cantar, tocar violão, ficar na varanda da minha avó, conversando com ela, que era uma pessoa muito interessante, né, circulava, né, todo tipo de gente ali, todas as pessoas dessa comunidade, do bairro. Então, eu cresci nesse ambiente, né, nessa ambiência cultural aberta,
E isso me fez, né? Isso forjou a minha personalidade, isso forjou a minha forma de pensar, isso forjou a minha forma de pesquisar e de escrever também, porque isso vai aparecer esses flashes, essas histórias, esses lugares de cultura, eles vão aparecer em todos os meus momentos, em todos os meus percursos, né, de escrita, na academia, ou nas minhas poesias, ou na prosa, né, esse lugar de memória, esse lugar de beberagem, né, que eu falo, né, que você vai a beberagem no Kairos, no tempo que é Kairos, né, que não é o Cronos, né, das marcações, mas é o tempo do movimento, é o tempo esse tempo de narrativa que eu busco, né, o tempo de movimento. Então, isso está lá nessa infância. E nessas mulheres também, né, que estavam lá na casa da minha avó, que habitavam também junto com ela, né, as amigas, as cantadoras, pessoal do boi, né, do boi bumbá, pessoal do tambor de crioula, que estava sempre na casa da minha avó. Então, isso tudo me fez, né, me fez a pessoa que eu sou. Essas mulheres, principalmente as mulheres negras, né, que estavam sempre lá presentes, né, isso me marcou também, né, essas figuras muito fortes, essas mulheres muito fortes, com trajetórias de vidas assim impressionantes. Então, isso faz parte também do meu lugar, né, de escrita, do meu lugar de ser e do meu lugar de escrita, né, que se confundem, né? E se pensando um pouco nessa menina que estava lá envolta nessa contação de história, tu fala assim, a gente consegue até imaginar esse contexto assim familiar, né? Desses rituais de família, né, de troca, enfim. Eu queria que tu falasse um pouco como é que foi esse teu início assim como escritora, né? Como assim, se tu teve aquele momento que tu percebeu assim, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero me tornar uma escritora. E como que tu também começou a escrever essas poesias? Se tu sempre escreveu, ou se isso de repente, como foi esse teu processo assim de tornar-se escritora? Não é como Simone de Beauvoir, né? Tornar-se mulher, tornando-se escritora. Eu acho que é bem isso, acho que o meu processo, né, de me tornar mulher, ele caminhou junto com o processo de me tornar uma escritora, né? Tanto que você até comentou antes de nós começarmos aqui, né, que você via esse caráter feminino, né, esse lugar do feminino nos meus poemas, né? E isso foi uma conquista, né? Foi uma conquista, ele não chegou assim, né? Não recebi, né? Não é um, né? Eu não uma entidade, eu não recebi nada, né? Mas é muito trabalho, fruto de trabalho, né? E de me trabalhar, né? Então eu escrevo desde que eu me entendo por gente, né? Quando eu comecei a me entender como gente no mundo, né? Eu já tinha lá um caderninho e escrevendo minhas coisas, frases, pensamentos, coisas assim, fragmentos. Eu escrevia de forma muito fragmentada. E eu tenho uma história bem interessante de infância que eu tinha muita dificuldade para escrever. Eu tinha muita dificuldade com a língua portuguesa. Isso é bem interessante para quem está ouvindo, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade na escola. E eu tirava notas baixas em português, eu tinha muita dificuldade. Embora eu gostasse muito das histórias e de ler já, eu tinha uma dificuldade incrível, né, na hora de escrever e cometia erros gravíssimos para a escola. E, na época, eu tinha uma professora na escola de freiras, né? Eu estudei numa escola de freiras, Divina Pastora, lá em São Luís. Eu tinha uma professora de português, Maria Tereza, e essa professora fazia pós em educação especial. E ela começou a se interessar, né, pelo meu processo de escrita, né? Porque eu escrevia coisas interessantes, eu gostava muito de escrever, mas escrevia de uma forma muito diferente. E ela foi a primeira que usou esse termo, diferente. Ela não me rotulou como a escola costuma fazer, que é rotular. Não, ela escreve de uma forma burra, né?
escreve de uma forma errada, né? Então, a escola, né, começa já desde muito cedo, né? Eu também sou educadora, também sou doutora em educação, e a escola começa muito cedo com esses estigmas, né? Os métodos, né? Já são estigmatizantes, né? Então, e ela teve essa percepção, né? E ali observou isso e começou a conduzir meu cachorro, Cláudia. Ó, quer parar um pouquinho? Tá, ó. Não sei o que tem tá problema. Se tu quer falar com ele, não tem problema. Depois eu corto. Pode falar na boa. Cachorrinho, vamos parar? Tá feio isso. É só ter que pegar e tirar ele dali. Ó. Me mordeu. Ó, vem. Sai daí, meu filho. Sai daí. É o Tchê. O Tchê revolucionário. É Tchê. É Tchê. Só podia ser Tchê, né? Fazendo essas coisas, né? Chamando a atenção desse jeito. Olha o Tchê. E eu acho também que, como a gente fica aqui conversando, os bichos pensam que a gente está falando com eles, né? Isso que acontece. Eles querem participar também, né? Isso. Né? Então, né? Onde eu parei também, o Tchê tirou, tomou atenção. A gente só dá uma pausinha, assim, fica paradinha para mim cortar depois. E aí tu pode seguir. A gente estava falando um pouco do teu início de tornar-se escritora. Então, vamos só da professora. Isso, tu só dá uma congelada e pode seguir normal, depois eu corto. Pronto. Então, assim, a Tereza foi essa pessoa que teve, assim, essa delicadeza de olhar para o meu processo de escrita e me incentivar. Falei assim, Patrícia, pega um caderno, escreve, né? Escreve... e aí me deu um livro de Cecília Meirelles. Me deu um livro da Cecília Meirelles, foi onde tudo começou. E aí eu lendo a Cecília Meirelles, falei, pô, isso aqui é... E aí eu era garotinha, né? Tinha 10 anos, né? E eu falei assim, não, isso aqui é maravilhoso, eu quero fazer isso, né? Eu quero escrever assim, né? Então, começou com a Cecília Meirelles, e ali eu começava imitando, começava fazendo ali meus primeiros poemas aos 10 anos. Mas aí foi um exercício também de escrita, um exercício maravilhoso, escolar, que eu também uso até hoje com os meus alunos nas minhas oficinas, né? E daí eu fui pensando mais poesia, fui lendo mais poesia, né? E ela retorna já num outro momento da minha vida adulta, que aí eu vou escrevendo, mas de uma forma muito bissexta, né? Eu vou escrevendo ali, deixo guardado, tenho um caderno de poemas, mas assim, um projeto, né? Um projeto de poesia, fazer o livro de poesia, que você vai lendo também. Tanta gente interessante, vai lendo tantos fenômenos literários, eu fui me apaixonando pela literatura e pela leitura, principalmente. Eu sou uma leitora voraz, assim, eu amo ler, né, realmente, eu gosto mais de ler que escrever. E eu lia muito. E aí você vai lendo, né, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, que eu amo de paixão, e dentro do cenário, né, brasileiro, né, e outras coisas, né, Proust e Dostoiévski, e tudo, né, tudo que caía na minha mão também eu lia. E assim... Agora tu já adiantou bem uma pergunta que eu tinha curiosidade, assim. Do teu trabalho ali que eu li, assim, eu percebi bem essas crônicas desse universo feminino, e eu ia justamente te perguntar, assim, que poetas, né, que têm comunicação com o teu trabalho, que tu acredita que conversam com ele, e como tu já disse alguns, quais que influenciaram essa tua poética, né?
porque assim, é um trabalho que eu diria assim, tão delicado, mas ao mesmo tempo potente, né? Tu tem uma força, mas é uma leveza. As temáticas, elas não são suaves, assim, mas é tudo apresentado com uma leveza e com uma beleza muito grande. Então, isso eu já ia te perguntar, o que influencia essa tua poética, assim? Olha, a influência, eu tenho influência de vários lugares, né? Principalmente, né? Obviamente, da literatura, né? Primeiro berço ali, né? As primeiras águas literárias, né? A Lígia Fagundes Telles é uma grande inspiração de escrita, né? De universo feminino, e ela está na prosa, mas eu bebo da Lígia trazendo para a poesia. Eu me sinto assim nessa fonte que a Lígia Fagundes Telles. E, claro, né, a Hilda Hilst, a Ana Cristina César, e aí todas que me marcaram, né, também num período de adolescência, que eu já começo a ler essas poetas, né? E eu fiquei apaixonada por Hilda Hilst e pela forma, né, pelo tratamento que ela dá à palavra. E eu fiquei assim, impactada. Eu falei assim, eu posso. Foi quando, na verdade, eu falei assim, eu posso escrever os meus poemas. Porque, como você bem diz, né, são temas muito fortes. E até então eu lia muito, assim, eu lia poetas que usavam muito lirismo, eram mais líricas, né? Então, e aquilo me dava um certo temor, né? Eu falei assim, como é que eu vou apresentar essa, quase que uma carnificina, né? Às vezes tem poemas que são, assim, bem pesados, né? Com temas bem pesados. E como é que eu vou apresentar esse universo tão dolorido ou, né, forte, que traz esse peso mesmo, né? Como é que a gente apresenta o heavy metal no violino, acústico, né? É isso que você está falando, né? Exatamente isso. Eu faço heavy metal acústico. Né? Então, e aí a Hilda me ajudou bastante. Quando eu comecei a ler, aí eu li tudo. Eu fiquei tão apaixonada que eu comecei a ler, eu li a obra da Hilda toda. Interessante, né? A Hilda, eu sou prolixa, hein, Cláudia? Você me corta aqui. Que eu recebi uma homenagem. Eu recebi uma homenagem no Centro de Artes UF, aqui em Niterói, onde eu moro. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu estudei na UF, sou cria da UF, mas pensar assim, ser homenageada, né, e no Centro de Artes UF, que eu amo também, que eu frequento bastante, para o cinema, que também é uma grande inspiração, uma grande referência para mim, e era eu e Hilda Hilst. As homenageadas. Foi incrível, não foi combinado. Eu cheguei e estava lá já. Você veja, né? As pessoas já meio que vão, elas sentem, né? Tem esse feeling também, vem essas aproximações, né? De alguma forma. Embora eu tenha uma sintaxe, uma forma de escrita muito diferente da Hilda, né? Que eu sou mais do corte, né? De realmente romper muitas vezes, né? Com a expectativa da linguagem. E as pessoas esperam um tipo de para onde essa metáfora vai, e eu corto, né? Eu acabo não dando aquilo que a pessoa espera, e isso é proposital, né? Faz parte também do meu estilo. Então, isso é bem diferente da Hilda, que a Hilda tem uma continuidade, ela tem uma preocupação com essa continuidade que eu não tenho. Eu gosto da quebra mesmo, né? Eu gosto de romper ali os versos, é uma outra dinâmica poética, é uma outra estética, mas você sente ali que tem uma força, né? Essa força delicada, né? Essa força que se comunica com a delicadeza,
e que a Hilda tem, e eu também tenho também esse traço, né, que aparece nos meus poemas, né? Então, mas tem também, por exemplo, o cinema é uma grande referência para mim, a imagem é uma grande referência, a imagética do cinema, né? Eu tive uma formação também, faz parte dessa formação minha, né? Desde a adolescência, infância, começou na infância, de buscar e de gostar muito do cinema, de frequentar, mas de ter um encantamento com a imagem, né? Com essa possibilidade, né, de volume imagético. E eu acho que eu trago para a minha poesia. A imagética, esse volume, esse cinematográfico, né? Esse universo cinematográfico, de alguma forma, aparece também nos meus poemas, né? Assim, aparece a imagem, né? Eu busco, pelo menos eu busco isso, né? Não sei se na recepção isso se dá, mas eu busco bastante esse tipo de encontro, né, com essa imagética cinematográfica. Então, isso são assim, as fontes, né? Essas são as minhas fontes primárias, mas aí eu também sou atravessada por tudo que me passa, entendeu? Experiência, pessoas, lugares, memórias, como nós somos. E tudo tem pessoas que são extremamente marcantes, tanto quanto um livro ou um filme, e elas, né, trazem elementos, né, de construção, de constituição para você escrever, né, e a própria contação de histórias. Então, todo esse universo, né, de referências, né, ele, de certa forma, eles vão aparecer aqui ou ali nos meus textos. Mas, basicamente, eu acho que, assim, mais profundamente, vamos falar assim, acho que a Hilda é uma fonte, né, eterna. E o Eu que estou a sempre gente. lá. Eu tô aqui encantada, né? Te ouvindo falar. Nossa, tô adorando assim. E o que eu percebo é isso que a poesia ela vai assumir também uma outra dimensão na tua própria vida, né? Isso eu gostaria que tu falasse assim um pouco, se a poesia assumiu assim que parte, assim, que tarefa nessa tua vida, assim, e quanto assim que hoje tu consegue te dedicar à escrita, né? Porque eu imagino que isso também te consome um tempo, né, dessa tua vida, que eu sei que tu faz múltiplas atividades. Então eu queria que tu me dissesse qual o papel da poesia na tua vida e quanto tempo dela, como que tu organiza nesse teu contexto assim. Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Não sei se eu tenho resposta para ela. Porque a poesia, ela acaba criando uma prioridade que é própria dela, entendeu? É assim, né? Ela me toma, ela me consome. Você mesmo usou essa palavra, né? Né? Como é que faz isso? Como é que separa esse espírito, né? Como é que faz essa. Não é nem espírito, é uma pele. Então, assim, como é que separa essa pele de você? Assim, agora eu vou tirar essa pele e vou, né? Você é a professora, a acadêmica, ou você é oficineira, ou você é a mãe, ou você é né, a mulher, né? E não, ela toma todos os espaços, né? Ela vai tomando, ela vai dominando. Então, eu tenho que realmente ter assim, uma disciplina para esse caótico, porque a poesia se faz nesse espaço caótico mesmo, né? E a gente fala assim, a gente tem um horário X, não, a prosa né? E até agora eu tenho feito um laboratório que eu quero escrever um romance e tal, memorialístico, então eu consigo ter essa disciplina de horário, eu vou escrever tal horário pela manhã, eu vou escrever à noite, eu consigo me
me localizar e criar uma disciplina dentro dos meus outros afazeres. A poesia, ela é dominante, então ela chega assim, nossa, eu vou ter que pegar um papel, pera lá, não, agora não, gente, cala a boca aí, gente, espera aí que eu tenho que escrever isso aqui para me lembrar depois, voltar novamente. Agora, tem isso, tem o germen, tem esse lugar em que ela, né, você viu alguma coisa, você leu algo, você sonhou. Eu tenho muitas poesias que vieram de sonhos, de trechos, né, de pedaços, de fragmentos de sonhos. Acho que sonho é uma coisa muito importante, né, psicanalítica, né? Então, assim, tem muito material nos nossos sonhos, muito, né, que vem, né, dessa nossa formação do inconsciente. Então, eu gosto muito de pegar ali um pedacinho do meu sonho e trabalhar depois, tentar transformá-lo em poema. E aí vem o trabalho. Aí sim, aí o trabalho eu tenho cadernos em que eu vou trabalhando, assim, primeiro vem, eu tento não domar, né? Deixa o fluxo, deixa vir, né? Mas depois aquilo tem que ser trabalhado, né? Ele tem que ter um tempo, né? E aí eu vou trabalhar ali aquele contexto, aquele conteúdo, o vocábulo, né? A própria musicalidade, porque tem bastante musicalidade também nos meus poemas, como é que essa musicalidade vai atravessar o texto. Então, depois tem bastante trabalho. Aí, realmente, eu tenho que ter um cuidado, né? Um cuidado estético, um cuidado ético e estético com a palavra, com a minha palavra, né? E eu tento ficar o máximo em silêncio, tirar algumas horas para ficar, porque eu acho que a gente só trabalha com escrita em silêncio e o nosso mundo ele é barulhento, ele é ruidoso, né? E cada vez mais, né? A gente está sendo atraído pelo ruído, né? O ruído desses, né? Todos os aparelhos que nós temos, mas o ruído da vida, né? O ruído do outro, né? O ruído que vai ali poluindo nossos ambientes. Então, eu preciso muito do silêncio e buscar silêncio é uma tarefa cada vez mais difícil, né? Nesse nosso mundo atual. Então, a gente tem que batalhar pelo silêncio. Então, faz parte da minha vida, eu tento, pelo menos, algumas horas do meu dia, voltar nos meus cadernos, trabalhar um trecho ou outro, voltar ali, porque a gente vê assim, um trabalho pronto, né, um livro de poemas, assim, e ele é um projeto, muitas vezes, ele não nasce assim, né, a pessoa pegou os poemas que estavam lá engavetados e jogou no livro. Não, não é assim. É um trabalho e um projeto. Então, demanda tempo, paciência, muita paciência, porque você, né, às vezes vai ter que cortar ali, vai ter que retrabalhar, mas é muito, né, prazeroso, é um processo doloroso e prazeroso, né, ao mesmo tempo, e que vale muito a pena. Né? A poesia vale a pena como exercício para todos nós, né? Todos nós temos a poesia, todos nós, assim, eu brinco, né? Todos nós somos poetas, né? E podemos ser poetas na nossa vida e no nosso cotidiano, né? E trazer isso para a nossa vida como exercício de sensibilidade, né? De sentidos, eu acho que é cada vez mais importante, quando o mundo nos convida a perder tudo isso, né? Então, esse mundo que tão cheio, né? Que excede, excessos, né? Um mundo de excessos, excessos de imagem, excessos de palavra, excessos, né? E ao mesmo tempo é um mundo vazio, vazio de significação, vazio de afeto, vazio de encontros, né? E vazio às vezes até de amor. Então a gente tem que buscar esses elementos, buscar os elementos poéticos, os sentidos, essas maravilhas que os sentidos nos dão. E a poesia, ela é
um lugar de sentidos, né, Cláudia? É um lugar, assim, fabuloso de sentidos, né? Então é isso, eu estou aqui encantada. Estamos na Rádio Frida Rock, Mulheres no Ar, ouvindo a poeta, escritora, professora Patrícia Porto. Estou assim, ó, encantada. Esse teu cuidado com a palavra fica evidente quando a gente lê o teu trabalho, que a gente percebe aquilo ali como foi, ao mesmo tempo, assim, que é uma inspiração, que é lindo, mas que está bem trabalhado, que está bem elaborado, né? E eu percebo também, tu até pode me corrigir, que existe uma certa inquietação, assim, uma contestação no teu texto, mas que, digamos, não é aquela rebeldia explícita. É assim, ela é sutil, mas ela está presente. Então eu te pergunto, Patrícia Porto, quais são as tuas inquietações hoje? O que te mobiliza? Nossa, eu sou a própria inquietude, né? Eu sou a própria tempestade, né? Eu sou inquietude em pessoa, Cláudia, né? Eu, assim, tudo que eu faço é por inquietude, né? Eu me movo pela inquietude, eu sou muito inquieta em tudo, né? Então, assim, eu sou muito curiosa, porque é uma inquietude também muito curiosa. Então, isso me faz. Eu costumo dizer assim, gente, assim, e isso me causa algumas distrações, né, na vida, né? Eu acabo criando distrações para mim, que eu falo assim, qualquer hora eu vou, sabe, vou morrer assim que eu vou morrer, ó, vi um buraco ali, eu falei, gente, igual a Alice, né? Ih, tem um buraco ali, olha, vamos ver o que tem dentro. Aí fui, porque eu vou atrás, né? Eu vou tentar desvendar aquilo, eu vou tentar. Então, a curiosidade, ela é um grande lugar, né? Um princípio de inquietude. A curiosidade epistemológica, né? A curiosidade que a gente pesquisa, quer saber como funciona, pega um bichinho e abre, né? Ou pega ali e vai cheirar, deixa eu ver como é que funciona, né? E isso me move, né? Esse lugar de inquietude, ela, né? Eu estou sempre inquieta, eu estou sempre querendo saber mais. Isso está na minha poesia também, né? A política é uma grande inquietude. E aí até você leu em algum texto, que eu acho que de apresentação, né? E que fala do Ono do Cão e fala assim, é uma obra, é poesia, mas é uma obra política. Sim, porque a política, eu tenho essa formação de base, né? Tenho formação de partido, de base, né? De ser comunista mesmo, tenho meu cachorro Tchê, né? E tem uma Frida, né, tatuada. Então, assim, não só esses símbolos, né, esses signos, né, que são até como clichês hoje, né, virou clichê, mas a política, ela me inquieta, né, o nosso comportamento social, a nossa forma de viver, isso me inquieta. A injustiça social é algo que me inquieta absurdamente, que, assim, e que me move em várias direções de confronto, de embates, né? Eu acho que a minha vida, isso aparece também nos poemas, esses embates, esses confrontos, né? E essa política, né? E essa política, esse lugar do social, de buscar realmente a revolução, né? A utopia, né, da revolução comunista, da revolução socialista, isso aparece não de uma forma clara, não é panfletária, eu não faço uma poesia panfletária, é longe disso, mas esses elementos de inquietude, eles vão aparecer aqui e ali, né? E O Ano do Cão, por exemplo, é um livro que é bastante, porque ele foi escrito no momento de pandemia e pandemônio. Então,
a gente tinha que lutar contra a pandemia e contra o pandemônio ao mesmo tempo. E ele foi escrito nesse processo, né? Então, que não foi só meu, mas foi nosso, nossa. Então, ele tem muito dessa inquietude diante daquilo que a gente estava vivendo, daquele fascismo que a gente estava vivendo. Então, tem isso, né? Esse lugar de formação e de inquietude permanente. Eu acho que não dá. E eu não sei se tu tem aí, mas seria possível tu apresentar os teus livros para quem ainda não conhece? Tu tem eles aí pertinho, assim? Tenho, O ano eu acho. do O Ano do Cão a gente já está comentando aqui, ele também aparece na apresentação. Eu vi que eu errei Tenho, um título ali do livro, né? Que é A eu, Casa de Bonecas para Elefantes. eu tenho a Casa das Bonecas. Eu gostaria se tu apresentasse eles para a Ó, gente, se tu quisesse esse comentar. aqui é o Cabeça de Antígona, né? Tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer ele para cá, assim, ó. Assim, tá Ele é, ótimo. ele é muito E, bonito, assim, a capa é belíssima, né? Uma capa belíssima, né? Foi editado pela editora Reformatório, né? E ele é um livro, todos eles passam ou são atravessados pela memória, pela questão memorialística, né? Que é um trabalho meu também, né? Tanto acadêmico quanto literário. Mas esse aqui, ele é, assim, ele é precioso, vamos dizer assim, porque ele tem parte da minha infância, eu realmente, né, ele tem, a gente pode falar assim, é egóico, né? Claro, poesia é egóica, gente, não tem jeito, tá? Né, a gente não tem como se diz, né? Ali a gente né, precisa muito desse lugar. Nós, mulheres, ainda precisamos muito. Nós ficamos centenas de anos sem escrita, e a gente precisa ainda muito trabalhar o nosso lugar, a nossa voz, né? A subjetividade, nossas singularidades, sim, nossa vida, nossa biografia, ainda estamos nesse processo. E precisamos dele, né? Desse material, nos constituir, né? E esse livro tem muito dessa memória mais materializada, né? Que é a minha infância, vai fazendo um passeio, né? É muito interessante, né? Esse livro aqui, que eu tinha lançado esse livro, é uma historinha, né? Eu lancei ele e aí eu fui ser homenageada em Montes Claros, no Psipoético, que homenageava escritores nordestinos. E eu levei, né, claro, para apresentar, e cheguei lá em Montes Claros, eu fui chamada para falar com um grupo. Para mim, era um grupo de pessoas, né? Eu fui lá para o local, que era a Secretaria de Cultura, não sei que local era aquele, me lembro agora. Mas eu tinha que ir lá conversar com umas pessoas, né? Só me falaram isso, né? Você vai lá conversar com as pessoas e ler alguns dos seus poemas. E quando eu cheguei, eram crianças. Crianças pequenas, crianças bem pequenas, de escola, com a professora lá, e tá, aquelas crianças de uniforme bonitinho. Eu falei, meu Deus. E o primeiro poema, assim, é Infância Terrível, do Cabeça de Antígona, né? Infância Terrível. E eu olhava aquelas crianças, gente, como é que eu vou ler meus poemas aqui, né? E aí eu lembrei da minha avó, claro, eu fui contar histórias, já acabei contando histórias para elas. Eu sabia as histórias de cor, mas não consegui ler nenhum poema do Cabeça de Antígona para eles, né? Então é um trabalho, né? É a minha Antígona. Eu acho um trabalho que eu gosto muito, né? Pelo projeto, né? Então foi um projeto muito interessante que foi abraçado, né? Pela Reformatório. E eu gosto muito, tem uma belíssima edição, né? E tem esse tratamento, né? Que é esse tratamento da memória mais concreta, material, né?
e tem um traço, um pouco de um traço surrealista também nele. E tem o Ano do Cão, que nós já, né, já passou aqui, né? Que é o mais recente, né? Deixa eu ver aqui assim. Ó, tá dando para ver bem, né? Esse é o trabalho mais recente. Lindo, esse é lindo. É Lindíssima lindo, né? capa. Eu gosto muito, Lindo. né? Em que eu dialogo, né, com a Divina Comédia, ali vou brincando, né, conversando, porque a gente estava passando exatamente esse momento, né, tão difícil, tão duro, e eu estou ali com Dante, né, nos meus ciclos, né, nos meus ciclos da minha Divina Comédia, né, vivendo aquelas situações ali, e trazendo esses poemas que dialogam com o nosso tempo, com aquele tempo, né, continuam ainda, a gente não saiu totalmente, mas dialogando. Então, ele é contextual, ele não chega a ser datado, né? Então, era uma preocupação, né? Porque quando a gente dialoga com contexto, né? Que é ali, né? Concreto, a obra pode ficar datada, isso aí, ok. Mas tinha também essa preocupação de não ficar tão, né, datado assim. Então, ele tem vai lá e cá. Tem algo datado que eu acho que era necessário realmente, até como lugar de marcar posição, né? Ali naquele momento, marcar uma posição nossa, né? Do poeta, de quem é artista, e do que a gente estava realmente vivendo, né? E sofrendo, né? E vivendo e sofrendo. Deixa eu ver se eu pego aqui o Casa de Boneca, ele foi para o Prêmio Oceanos, né? Foi semifinalista do Prêmio Oceanos, foi ótimo. Deixa eu ver se ele está por aqui. É muita coisa. Deixa eu ver, não estou encontrando ele aqui. Esse aqui é o de prosa, né? Eu gosto muitíssimo dessa capa. É belíssima, a capa é belíssima. Esse também né? Trata da memória. A memória é um peixe fora d'água, está aí no título. Né? E são contos, né? Memorialísticos, mas assim não chega a ser autoficção, tem um pouco, né, de autoficção, tem um híbrido, ela é um híbrido de memórias, tanto de autoficção, tem partes que eu ficciono a memória, minha memória, e tem outras coisas, memórias de outras, porque são sempre personagens, e eu mesma personagem femininas. Então, e a capa é maravilhosa, porque é bem isso, né? Uma memória da outra, né? Então, é bem bonito isso aqui. Muito, muito bonito esse. Lindo, lindo, né? Né? E aí foi uma experiência também, né? Eu vinha de livros, né? De poemas, eu falei, não, agora eu vou apresentar a minha prosa, né? Começar a inserir a minha prosa no cenário. E foi até um pouco para medir também, ter esse termômetro, né? De como é que essa recepção, né? Quando você trabalha como você é poeta, então as pessoas já é poeta, então vai vir poesia aí, vai vir um texto, uma prosa poética, e não né? Então é realmente um texto bem narrativo, marcações do gênero, né? De conto, e é isso, ele vai passeando por essas possibilidades de memória, né? Tem as minhas e de outras ali, fazendo uma costura, né? E confundindo
eu acho que é bom para mim. Eu não gosto né, de confundir. Igual aquele o Chacrinha, não vem aqui para explicar, vem aqui para confundir. Né? Assim, eu queria muito encontrar o Casa de Boneca, porque o Casa de Boneca ele é muito bonito, é um livro. Deixa eu só olhar aqui um pouquinho mais. Enquanto a Patrícia procura o livro ali. Achei. Olha, achou. A gente lembra vocês que estamos aqui na Rádio Frida Rock. Este é o programa Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado e estamos aqui entrevistando a nossa querida poeta, escritora, professora universitária, Patrícia Porto, que está nos gentilmente apresentando a obra dela aqui para a gente. Então, aqui é o Casa de Boneca, a primeira edição, que é a mesma, né, artista que fez os dois, né, que é a Patrícia Ferreira, é uma grande artista plástica também, artista visual, né, e esse trabalho dela era nos vermelhos, né, que ela estava fazendo. É um grande presente, ela faz o prefácio também do livro, né, desse livro aqui, do Casa de Boneca. Ela faz ela faz a capa e faz o prefácio também, né? Então, esse é mais antigo, né? Esse é o diário de viagem, né? Tem esse título interessante, que as pessoas ficavam assim, nossa, mas é muito longo esse título, você gosta desses títulos longos? Né? E eu gosto realmente, né, desse título, né? Então, ele foi escrito pensando, né, como diário, ele foi escrito pensado. Diz para a gente, Patrícia, é diário de viagem para espantalhos. E andarilhos, lindíssimo. E andarilhos. O próprio título já é pura poesia. Agora lembrei. Já é uma poesia. Adoro. Agora já é uma poesia. Lindo demais. E tem lindo. o primeiro, assim, que eu falei assim, agora vai, né? Que eu ainda estava muito, né, presa, né, ainda nos que é o Sobre Pétalas e Preces, que é o primeirinho ali, né, que eu falei assim, não, vou juntar esses poemas realmente, vou fazer uma coletânea que eu tinha de muitos anos, ele não tem um projeto em si, mas sim é uma coletânea de anos que eu já escrevi, eu falei assim, eu vou juntar esses poemas e fazer um livro e ver o que vai dar. E aí o meu grande amigo Delcio Teobaldo falava assim, não, mas esse livro aqui eu mandei para ele, né? Aí ele falou assim, nossa, isso aqui você enganou todo mundo com esse livro, você engana todo mundo, você faz um título assim sobre pétalas e preces, com essas folhinhas aqui bonitinhas, né? Isso aqui é só abismo, eu abri isso aqui, é só abismo, você usou papel celofane para apresentar um monte de abismo para a gente. Você enganou a gente. Muito bom. Essa ideia é boa, né? Apresentar os abismos. É muito bom, é bem isso. Eu acho que ele traduz melhor o que eu sinto assim de ti, né? Que é bem isso mesmo, assim. Que assim é suave, tá ali a suavidade, mas também há várias camadas de leitura, né? Então, quando a gente lê a primeira vez, tu tem uma percepção. Aí, eu principalmente que eu fui lendo assim nas redes, né, nos teus posts ali, e depois eu disse, não, vou ter que ir lá, vou voltar lá e vou ler de novo, sabe? Muito lindo, assim, bem, muito bacana. É interessante isso aqui, né? Que uma amiga minha... aí eu né, fiz o lançamento, muita gente foi, se vendeu todos os livros, vendi os livros todos assim numa noite. E o lançamento foi na Lapa,
parecia uma coisa meio inferninho, né? Assim, o ambiente todo vermelho, né? Interessantíssimo com esse nome, né? Sobre Pétalas e Preces. E todo mundo comprou tal, e o livro vai para onde tem que ir, as pessoas levam, sei lá, fazem o quê. Aí, um tempo depois, uma amiga minha chegou no sebo, na Tiradentes, e olhou lá, ela encontrou meu livro, me viu meu nome. Ela falou, aí foi olhar, né, qual a seção do sebo que eu estava, né? E era a seção espírita, né, de livros espíritas. Aí eu, assim, no espiritismo, né? Ela chegou lá e falou assim, não, isso aqui não pode ficar ali. Aí ela depois falou para mim, isso aqui é demônio puro, isso aqui não pode ficar lá naquelas... Lá, as pessoas estão pensando que vão ler oração. Muito bom, essa história é boa. Ai, às vezes quando a gente vai parar no tempo, assim. Falando em camadas e dimensões, eu também queria que tu me apresentasse um pouco essa outra Patrícia, que faz parte dessa mesma Patrícia Porto, a partir desse teu trabalho. Eu sei que tu está lançando um projeto novo, tu tem um trabalho com oficinas, quero que tu conte também para nós aqui do Sul, essa tua outra dimensão, que é a mesma Patrícia, mas esse é a mesma, esse outro trabalho. É a oficineira, né? Que eu falo assim, a Patrícia oficineira. Então, assim, é outra, né? É outra de mim. E esse trabalho de oficinas eu já realizava, né, Cláudia, desde, assim, nas salas de aula. Eu só não tinha o nome de oficina. Então, eu tirava sempre um momento para trabalhar com os meus alunos. Não, hoje a gente vai trabalhar de uma forma diferente, a gente vai trabalhar sensibilização, o que a gente... Né, com música, eu levava uma série de textos diferentes, e assim começou. E aí eu fui ali, né, dentro das minhas salas de aula, construindo esse lugar das oficinas. Eu falei, não, eu tenho que pensar nisso como projeto. E eu comecei a trabalhar a oficina como projeto nas escolas. Como projeto. Não era mais dentro da sala de aula em si, já era um projeto, oficina literária, oficina criativa, de escrita, levando isso para as redes, né, de ensino. E trabalhando com vários textos, diversos textos distintos, a intertextualidade, a transversalidade, trazendo tudo que eu podia trazer, né? Porque eu também danço, né? Também sou dançarina. Outro lado da Patrícia também, dançarina. Então, a Patrícia, né, que dança, que é dançarina, né? Eu fiz dança contemporânea, e aí eu tenho que levar, eu levo todas elas juntas para essas oficinas. É um lugar onde eu posso, né, assim, exercer todo o meu esquizo, né, tudo que eu tenho de muito louco, né, que aí eu levo dança, eu levo o cinema, que eu gosto muito, eu levo todas essas linguagens, essas múltiplas linguagens para as oficinas. Então, eu comecei com as oficinas ainda com adolescentes, e aí fui né, foi um caminho mesmo, né, quase que não digo que natural, mas foi uma trajetória também. Eu fui me encontrando também dentro desse lugar, desse espaço de oficina, e fui levando. E quando eu fui para a universidade, dar aula na universidade, eu falei, não, por que não, né? Então, assim, nas minhas aulas de didática, nas minhas aulas de teoria literária, nas minhas aulas, vamos ter uma oficina, vamos fazer uma oficina. Vamos ter a dinâmica, a oficina do olhar, como eu tenho uma oficina do olhar. Então, e nós vamos olhar para a diversidade, para o múltiplo, para o plural, para a nossa pluralidade, né? Então, e nós vamos fazer isso de várias formas, né? Com vários elementos, usando o nosso corpo, a nossa energia, né? Os nossos sentidos. Então,
são oficinas que têm todos esses elementos. E agora, nesse projeto novo, que eu já estou trabalhando agora, na pandemia, aí tem né, na pandemia, nós ficamos todos, né, isolados, né, fechados, trancados em casa. Eu sou uma pessoa, né, que é muito inquieta. Eu falei assim, não tem como, eu tenho que fazer alguma coisa também, né, nesse sentido, né, as pessoas todas muito, né, naquele estado, né, de isolamento, de tristeza, melancolia. Então, eu falei assim, não, a gente tem que trabalhar essas emoções, porque eu trabalho muito com as emoções nessas oficinas, trabalho muito no sentido de trazer a memória, com muito cuidado, né? Sempre estudando muito, inclusive fazendo curso, né, em psicanálise, me formando, né, para também, não é uma terapia, a gente não quer curar ninguém de jeito nenhum, a gente quer que as pessoas continuem do jeito que elas, assim, com as questões delas dentro, a gente quer trabalhar as emoções dessas pessoas. Cura não é para oficina, né? Cura em outro lugar. Eu até entendo que a gente não precisa se curar, né? Então, assim, porque hoje em dia é o contrário, tudo a gente tem, né, os processos, né? Você tem que se curar. Curar o quê, né? Então, assim, curar nas nossas loucuras, né? A loucura é criativa, a loucura é a arte, é isso, né? Como é que um artista vai se curar? Vai fazer o quê? Curado? Nada, né? Então, se eu me curo, não faço mais poesia, né? Porque ela vem dos meus processos emocionais, dos meus, como disse o Delcio, dos meus abismos, né? Das minhas situações, né? Então, na pandemia, eu comecei a trabalhar com grupos online. Ofertar mesmo a oficina, gente, vou fazer uma oficina online, e aí tive que, né, me adaptar, conhecer, né, a dinâmica toda do online, mas deu muito certo. Conheci gente do Brasil inteiro, até, né? Veio gente de todo lugar, porque também permite isso. A gente quer voltar a fazer, eu e a Cris, agora tem essa parceira, né, a parceria da Cris Matias comigo, que é artista plástica, e aí nós vamos entrar novamente nesse universo também online, que a gente quer expandir um pouco, né, porque ficar somente só, né, o presencial é muito bom, porque você tem o corpo. Então, você tem a leitura do corpo, você tem a dança, você tem as dinâmicas que envolvem os sentidos e o corpo. E eu fui focando também para as mulheres. Como o meu grupo era prioritariamente feito por mulheres, as mulheres que se inscreviam, eu falei, não, então eu tenho que buscar mais elementos, trabalhar mais questões do universo feminino. E como eu também sou feminista, então eu falei, né, porque às vezes a palavra feminista espanta, né? Espanta as próprias mulheres. Os homens têm rejeição, né? Fala feminista e rejeitam, né? Não, né? É próprio, né? Do universo, desse universo masculino. Mas as mulheres se assustam muitas vezes, né? Com a palavra feminista. Quando a gente fala, não, eu sou feminista, né? Já pensa no tipo de alguma coisa radical, né? Então a gente tem que buscar trazer esses elementos de uma forma que se compreenda, né, os processos de opressão contra as mulheres, que o fato mesmo de nós estarmos unidas, juntas no mesmo local conversando, já é feminismo. Isso é feminismo. Essa rádio aqui, nós duas conversando aqui, isso aqui é feminismo. Entendeu? É ser feminista, isso aqui é ser feminista. Então, assim, não é o... Né, que a gente... queimar sutiã, né? Também queimar sutiã também é. Mas, assim, o que a gente faz no picadinho, no miudinho, no dia a dia, a nossa luta diária, isso é feminismo. A nossa existência, tudo isso é feminismo. Então, assim,
trazer a palavra foi muito importante para esses espaços, para a oficina ser também uma oficina feminista, e trazer os textos, né? Trazer a linguagem também, para a gente ir conhecendo a linguagem feminista, e para a gente não se assustar mais, né? Para a gente ir tomando, né? É claro que a gente está, essa palavra está muito gasta, né? Virou muito clichê, mas se empoderando, né? Mas se potencializando, essas palavras estão muito por aí gastas, mas a gente vai tomando esses lugares para nós, né? Que são nossos. Então, e essa vivência com as oficinas, eu também aprendo muito, porque é uma troca incrível de mulheres diferentes, né? É uma enfermeira, outra professora, outra dona de casa, nunca trabalhou, é dona de casa, nunca trabalhou não, porque dona de casa trabalha pra caramba, mais do que todo mundo. E aí, só não tem, o pior, né? E não tem o seu trabalho valorizado. O trabalho feminino, o trabalho doméstico é uma questão muito cara para nós, né? E tem que ser bastante debatido, né? E isso tudo vem sendo trazido também por elas, para mim. Então, então está se ampliando. A oficina foi se ampliando para esse universo, para esse lugar, para essa rede nova de significados, e eu vou introduzindo, né, outras coisas, eu vou trazendo, já trazia, né, o cinema, outras linguagens, e vou explorando com elas. E vou conhecendo também mais do nosso universo feminino, do nosso universo feminista, e desses lugares que eu também transito, né, que aí chega a questão do racismo, que nós temos que tratar dentro da nossa oficina, ou a diversidade de gênero, como que a gente vai trabalhar isso. Então, tudo isso tem sido inserido, pesquisado e inserido através de dinâmicas diversas de olhar, de pensar, de sentir e de escrever. Nós vamos vivendo todos esses processos para chegar à escrita, né? Então, ninguém chega lá escrevendo, né? Então, a gente vive primeiro, como a gente tem que viver na vida. A gente vive, a gente sente, a gente troca as experiências, a gente troca os olhares, a gente troca os saberes, e daí a gente parte para a escrita. E aí vamos trabalhar os textos, né? Então, essa é a nossa proposta. Trabalhar os textos, nos trabalhando nossas emoções, nossas visões de mundo, e trocando e percebendo. Então, é um trabalho extremamente gratificante, assim, né? No sentido de troca e de potência mesmo, né? Que a gente se sente, né? Mais, né? Com os outros, com as outras, né? Então, claro que sempre aparece um homenzinho lá, tá, gente? Mas lá ele é minoria, o gênero tá, no feminino. Mas e me conta, Tá tudo bem. Já tem nome essas oficinas, essa oficina, como é que vai se chamar esse projeto? Para a gente ficar atento. Eu tenho um primeiro nome, que é para as mulheres sobreviventes, né? Um projeto que todas nós somos, né? Então, uma oficina para essas mulheres, né? Como elas foram aparecendo, se colocando como principal público, né? Dessas oficinas, o nosso olhar é muito para elas também, né? Na questão de gênero, da violência de gênero, como a gente vem trabalhando, como eu venho trabalhando, e isso ficou muito forte nos últimos trabalhos, meus últimos trabalhos de oficineira, se colocou, né, de uma forma muito forte, né? Então, eu estou realmente querendo me aprofundar, e a Cris está somando comigo, né, nesse lugar da arte plástica. Ela vai trazer
todos os elementos, ela trabalha com bonecas, criando, né? É incrível o trabalho dela, e trabalha com bonecas e memórias, construindo bonecas, né, de pano, e é incrível, né? É um trabalho muito bonito. Deixa eu ver se eu tenho patuá aqui da Cris, ó. Esse trabalho aqui, ó, é um dos trabalhos que esse aqui é um patuá. Ai, já adoro, Esse, adoro. ó, esse trabalho aqui é da Cris, né? Que está trabalhando comigo agora. Bom, eu já Também. deixo o nosso espaço aqui, justamente, né? O nome já diz Mulheres no Ar. Então, quando vocês quiserem vir aqui, a gente pode trazer imagens, pode Ótimo. trazer todo esse contexto, a Cris pode vir junto e a gente conversar Maravilha. sobre isso. Que eu quero te dizer, estamos aqui conversando com a Patrícia Porto. Eu tentei anotar aqui, ó. Feminista, comunista, dançarina, poeta, escritora de prosa, professora universitária, oficineira, trabalha com essas questões, mesmo a gente vai ter que achar até um novo vocabulário, mas eu diria isso, que tu trabalha com esse empoderamento mesmo das mulheres, né? E eu concordo contigo, só de nós estarmos ocupando os espaços, né, com dignidade, sem violência, enfim, isso já é um ato de feminismo, né? Porque hoje os tempos são outros, né? E as nossas conquistas, elas são muito mais complexas também. Então, assim, Cris, Patrícia, estou mais do que feliz de te ouvir, estou encantada com a tua pessoa, te agradeço demais que por ter aceito esse meu convite, assim, a gente, né, não se conhecia, mas eu estou encantada contigo, enfim. E eu gostaria de abrir... Ai, eu também estou encantada de estar aqui. Adorei, estou aqui te ouvindo. E a gente conversa, né? Se deixar, a gente vai embora, né? Porque são temas que nos dizem, né, também, tão presentes na nossa vida. Né? E eu acho que falar sobre os feminismos, sobre esses olhares, que eu acho que a gente precisa muito ainda, né, trazer né, os nossos trabalhos, as nossas vozes, e realmente, né, como você falou, ocupar esses espaços, né, de identidade e de identificação, porque isso é muito importante também para quem está chegando, né? Então, para as meninas que estão chegando, para quem, né, que está ouvindo a gente, né, isso é muito importante, é muito significativo, né? E que então, cheguem, eu vou né? Fazer os meus agradecimentos. Meu coração é todo teu. O que tu precisar, conta comigo. E obrigada. Mas, querida. E para a gente finalizar, eu te pergunto o seguinte, também deixo aberto para te fazer a declaração que tu quiser de despedida, enfim, ou de até breve, né? Não de despedida. Eu gostaria de saber o que te tem feito assim feliz nesses dias. Gente, nesses dias, o que tem me feito feliz, né? O amor tem me feito feliz, viu, agora. Eu, assim, gente, agora vamos trocar figurinha, vamos trocar. Eu acho assim, né? A gente, enfim, né? Ter um amor na vida da gente, né? Que a gente não tem essa admiração, esse lugar onde essa relação está sendo construída, não para porque me completa, não é nada disso, mas é porque é uma pessoa tão inteira, tão maravilhosa, tão cheia de encantamentos e tudo mais, e a gente vai se construindo, né, e construindo junto um caminho, isso é muito bonito. Então, eu poder estar nesse processo também, o amor tem me feito bastante feliz aí nesses últimos dias. O amor, não sei se vai ver isso aqui, hein, amor? O amor, não sei se vai ver. Eu acho que eu não vou mostrar, porque senão vai ficar muito vaidoso. Não vou mostrar, não. Então, nesse clima de amor,
com as doces poesias da Patrícia, que depois eu vou preparar aqui para o programa. Já estou avisando os ouvintes, fica junto com a gente, que vai ter o Momento Poesia, Patrícia Porto, ainda agora na continuação do Que beleza. programa. Eu quero te agradecer, meu amor. Parabéns por essa mulher linda. Obrigada a vocês. Obrigada, Cláudia. Essa mulher incrível Adorei. que tu és. Então, meus amores. Fridas. Isso mesmo, Fridas, Frides. Tenham um bom beijo, dia. Frides. Beijo demais para vocês. Minha galera. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Estamos de volta com mais um Literamake. Câmera para cima, por favor. Recados iniciais, então. Não sou maquiadora, sou escritora. Estou fazendo este trabalho para mostrar que a literatura ela se encaixa em qualquer linguagem artística, inclusive maquiagem. Este canal é pequenininho, então eu peço para vocês se inscrevam, compartilhem, curtam os vídeos, isso ajuda no engajamento e faz ele crescer. Por ser pequenininho, não é monetizado, então quem quiser contribuir comigo, o Pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Espero que todos vocês gostem desse trabalho, que se divirtam aqui no canal, que encontrem boas referências de livros para o futuro. E agora, então, eu vou falar sobre escritoras silenciadas, deixando muito claro o seguinte: eu não trabalho com teoria literária, eu não trabalho com pesquisa. Este foi o primeiro livro deste segmento que eu resenhei no Bibliofilia Cotidiana com o nome Quietinha. E eu o fiz porque este livro me toca pessoalmente, considerando que eu sou uma escritora e a gente vive no nosso dia a dia, século XXI, este silenciamento. E infelizmente ele é real. Mas o livro ele traz uma pesquisa de autoras de outras épocas que acabaram silenciadas pelos próprios pesquisadores. As autoras que são trabalhadas neste livro, de autoria de Ana Friedrich, espero estar falando certo o nome dela, que são a Narcisa Amália, a Júlia Lopes de Almeida e a Albertina Berta, são mulheres que tiveram algum destaque na sua época. Elas não foram mulheres que ficaram apagadas enquanto elas atuavam, mas elas foram apagadas depois. Tem uma coisa aqui, um trecho do livro que eu achei muito, muito impactante, em que ela fala que os artistas em si dependem dos historiadores, dependem da boa vontade dos historiadores para não serem esquecidos, né? Qualquer artista, qualquer pessoa que trabalhe com arte, o seu trabalho, se não for mencionado por quem pesquisa, por quem lança livros, enfim, a respeito do trabalho alheio, eles vão sendo lentamente apagados da história. Então, às vezes, a gente vai repetindo, vai lendo livros que repetem sempre os mesmos nomes, a gente não sabe que nessas épocas existiam outros autores, outras pessoas que estavam também produzindo arte nesse mesmo período e que são apagados, que a gente não ouve falar. Então, na verdade, historicamente falando, quem decide os artistas que serão lembrados no futuro é quem escreve sobre eles. E não o trabalho deles, propriamente dito. Isso faz pouca ou nenhuma diferença para esses artistas. Por quê? Porque esse trabalho de pesquisa que resgata. Então, por exemplo, quando nós vamos ver o romantismo, que a escola literária que eu mais estudei por conta do meu livro sobre Gonçalves Dias, que ainda não saiu, mas vai, eu percebo muito que todas as fontes que eu pesquisei falam de diversos autores, inclusive o Gonçalves Dias acaba sendo
talvez o maior cânone da época, mas eu nunca tinha ouvido falar da Narcisa. A Narcisa é contemporânea de Gonçalves Dias, inclusive trabalhando temas semelhantes. Nenhum livro que eu pesquisei de teoria trouxe a Narcisa como uma personagem, como, enfim, uma pessoa a ser estudada. Ela sempre passou em branco. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, quando a Macabea anunciou. Eu acompanho a Macabea porque eu tenho um livro publicado. Inclusive, o piloto do Literamake foi só um teste, né, a princípio. Eita, me sujei toda aqui de pó. O piloto, eu comento sobre o meu livro, Santuário, que foi publicado pela Macabea. Então eu acompanho muito de perto o trabalho da Macabea, e quando elas lançaram este livro, que é uma parceria com a Biblioteca Nacional, me chamou atenção. Eu digo, quem é Narcisa? Narcisa Amália, nunca ouvi falar. E eu vou dizer pra vocês assim, olha, pra fazer minha pesquisa do Gonçalves Dias, eu pesquisei tanta coisa, eu li tanto livro de teoria literária, trazendo um pouco desse histórico e tal, e Narcisa simplesmente não apareceu em lugar nenhum. Eu não sabia que Narcisa existia. E é muito bizarro isso, porque quando você está trabalhando com uma pesquisa, tu acaba encontrando alguma fonte e eventualmente vai falar alguma coisa sobre aquele assunto. É uma dificuldade que eu senti com o próprio Gonçalves Dias, de alguns trabalhos dele que são ignorados propositalmente, certamente, por pesquisadores. A Narcisa também era. E aí, nesse material, nesse livro, inclusive, a Ana nos conta que existe uma coletânea onde a Narcisa é citada, mas ela é a única dos autores dessa coletânea, que inclui o Gonçalves Dias, inclusive, como certamente o maior nome. Não existe matéria crítica sobre o trabalho dela. Ele fala dos demais, trazendo uma abordagem crítica do trabalho, e a Narcisa simplesmente não é mencionada nessa parte crítica. E existe um livro que é considerado a Bíblia do romantismo, que ignora a existência dela, né? Esse livro realmente não considera sequer que Narcisa existiu. Aí nós vemos, por exemplo, a postura com que se trata essas mulheres. A Júlia Lopes de Almeida, que é atualmente a que vem sendo mais celebrada, mais comentada, apesar de nem tanto, ela passou pela situação que eu descobri não faz muito essa história, inclusive, que ela foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. Gente, a mulher ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. E a Academia Brasileira de Letras tinha uma postura que puxava da Academia Francesa. Então, eles não permitiam o ingresso de mulheres como imortais da academia. E com isso, a Júlia foi barrada. Ela ajudou a fundar a academia e foi barrada pela academia. E aí, por consequência, por uma questão de tentar dar um pouco de justiça a ela, quem entrou como imortal representando ela foi o marido. Francamente, eu não, né? A mulher faz o trabalho dela, faz o trabalho bem feito, e ela entra na academia através do marido. Quer dizer, é o nome dele que tá lá como imortal, não é o dela. Ela não foi reconhecida. E ela foi uma das fundadoras, então, tipo, o absurdo é ainda maior, né? E isso era motivo de piada na época, porque todo mundo sabia que aquela cadeira, né, aquela imortal, era a Júlia, não era o marido dela. O marido dela era um poeta meia boca, medíocre, não era muito conhecido, não era muito, enfim, não se tinha, não se tem nada a respeito dele, assim, não é um cara que entrou pra história, e ele sabia que aquela presença na Academia Brasileira de Letras pertencia a Júlia. Mas, né, é aquela história. Seguiram o ritmo da sociedade da época, em que mulheres não tinham voz nem espaço. Porém, tanto Júlia, quanto Narcisa, quanto Albertina eram mulheres que participavam ativamente da vida cultural da sociedade brasileira da época. Elas eram mulheres com algum privilégio em relação assim à sociedade,
porque elas eram mulheres que integravam essa questão do fervo cultural. Elas eram mulheres que tinham apoio da família, que tinham apoio de pai, de marido, para executar suas tarefas, suas funções como escritoras. Claro que isso não foi suficiente para manter elas na história, mas a questão que precisa ser destacada aqui nesse caso é que realmente o apagamento delas se deu depois. Ele não foi totalmente conectado na época de elas não terem voz. Elas tinham. Elas foram bem-sucedidas como autoras da época. E elas participavam da vida cultural. Elas foram apagadas justamente pelos estudiosos que vieram depois e falaram sobre os períodos. Tanto que, poxa, a Júlia ajudou a fundar a academia. Quer dizer, ela não era uma pessoa irrelevante. Ela estava entre as pessoas importantes da época. Ela era considerada uma pessoa importante. E a Albertina era muito ativa na sociedade literária e cultural como um todo. Ela é totalmente apagada depois. Mas a Albertina, ela viveu muito problema de críticas pesadíssimas contra ela. Tudo que ela fazia era alvo de críticas muito pesadas, exclusivamente por ser mulher. Porque se ela falava uma coisa e um homem falava exatamente a mesma coisa, o que ele dizia era considerado, era exaltado, e o que ela dizia era apagado, criticado e tratado como uma bobagem, mesmo que fosse exatamente a mesma coisa. Tem uma passagem que até eu peguei do livro da Ana, em que ela cita o problema do Lima Barreto, que ele externalizou, ele verbalizou um conflito que ele tinha pelo fato de que a Albertina vendia mais livros do que ele. Como podia, né, uma mulher vender mais livros do que ele. Então, e olha que o Lima Barreto era uma pessoa que enfrentou diversos problemas de preconceitos da sociedade, né? E ele tinha essa postura em relação à Albertina. Externalizou isso para ela mesma, inclusive, e ela respondeu de forma sarcástica. Mas o que é muito interessante nesse trabalho da Ana é que ela faz esse resgate de uma maneira muito responsável e lúcida, trazendo à luz essas autoras que foram silenciadas pelos historiadores, pelos pesquisadores, porque elas eram respeitadas na época. E aí a gente fica aquele questionamento seguinte: se elas eram autoras super respeitadas na época e foram apagadas pela história, vocês imaginam as mulheres que não tinham espaço, porque elas tinham espaço, elas conseguiram conquistar algum espaço, mas milhares de mulheres não. E aí, o que aconteceu com essas mulheres? Qual foi o destino delas? O que foi feito delas? Que é isso que eu acho um questionamento bem importante de se fazer, porque aqui a Ana trabalha com 3 nomes da literatura brasileira, mas, né, certamente existiam milhares de nomes da literatura brasileira que não estão contempladas nesse livro e nem em lugar nenhum. E porque as mulheres sempre produziram, é muita ingenuidade achar que mulheres só estão produzindo agora porque a gente consegue ter um pouco mais de acesso e de visibilidade do que as mulheres conseguiam alcançar naquele tempo. Mulheres sempre produziram literatura, mulheres sempre contaram histórias, sempre foram artistas. E elas foram apagadas deliberadamente da história, né? A gente percebe aí, por essas mulheres que a Ana traz, que realmente o apagamento das mulheres acontece de forma totalmente proposital. É o objetivo apagar essas mulheres. Se não fosse o objetivo esse apagamento, ele não aconteceria. Porque elas estavam publicando, elas estavam sendo sucesso de vendas, elas estavam participando dos eventos, então o que fez elas desaparecerem enquanto seus contemporâneos, os autores que estavam trabalhando na mesma época que elas e fazendo as mesmas coisas, estes são lembrados? Por quê? Sabe? Fica uma diferença, uma discrepância muito grande. E isso, claro, deixa muito evidente o propósito desse apagamento, que realmente ele foi, não foi em vão, não foi à toa, ele foi provocado. E isso é muito, muito triste de saber, porque a gente percebe que, na verdade, elas nunca tiveram realmente chance, né, de entrar para a história. Nunca houve o interesse de transformar elas em figuras históricas. Pela natureza do caso,
ficaria bem claro que elas teriam chance disso. Trazendo para o nosso tempo, como escritora, eu digo para vocês o seguinte: hoje nós temos uma evolução nesse sentido, sim, as mulheres têm mais espaço, mas também é evidente que as mulheres sofrem mais críticas, sofrem mais dificuldades dentro do mercado do que os homens. Não tá tão gritante, não é tão escandaloso, tão escancarado, mas não deixou de existir. A gente vê no dia a dia, assim, que existe um certo receio de consumo daquilo que é feminino. Tanto que existe um debate patético, por sinal, sobre literatura feminina. O que é literatura feminina? Na verdade, não existe, tá? Eu sou uma defensora ferrenha da abolição desse termo. Porque não existe literatura masculina. Literatura produzida por mulheres, ela é simplesmente literatura. Não tem nada de diferente, não é o gênero do autor que faz com que seja de um jeito ou de outro. Não existe. Isso é uma criação, e até eu entendo que tenha sido bem intencionada para dizer, literatura feminina, vamos valorizar a literatura feminina, a literatura produzida por mulheres, blá, blá, blá. É literatura. É literatura. Não tem essa questão de foi escrita por mulher, por homem. Gente, a nossa criação interfere no nosso processo criativo. Sim. Mulheres e homens são criados de formas diferentes. Sim. Mas não é o gênero específico que faz com que a literatura seja de um jeito ou de outro. Não é a presença de genitais masculinos ou femininos que vai interferir. O que interfere é a criação, é a cultura que a gente estabelece, e que essa cultura, sim, diferencia homens de mulheres no sentido intelectual. Mas é uma criação, e como criação, pode ser mudada. Consequentemente, a única diferença entre um livro escrito por uma mulher e um livro escrito por um homem é o nome na capa. E que seria diferente igual se fosse escrito por 2 homens ou por 2 mulheres. Porque, em termos intelectuais, essa diferenciação não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A resenha tá com o nome quietinha, né? Porque, enfim, a gente tenta trazer, eu na resenha, desculpa, e a Ana no livro, mostrar aqui 3 mulheres, só 3, que existiram, que foram apagadas. Nossa, eu fiz essa maquiagem super rápido. Que foram apagadas, que foram silenciadas ao longo dos séculos. Séculos não, que não é tantos também. Ao longo do tempo, propositalmente, deliberadamente, por pessoas que não tinham interesse que essas mulheres continuassem tendo destaque. Então, a culpa é da sociedade. Sim, essas mulheres tinham menos espaço que os homens. Tinham. O caso da Júlia é escancarado. Ela não pôde ocupar uma cadeira na academia que ela ajudou a fundar por ser mulher. Isso é um absurdo, é uma coisa ridícula. A primeira cadeira ocupada por mulher foi só no finalzinho da década de 70, Raquel de Queiroz. Muitos anos depois. Décadas depois. Então, elas tinham, sim, dificuldade de penetrar no meio cultural? Tinham. Estamos citando 3 mulheres que conseguiram. Que vinham de realidades que permitiam. Mas e as outras? Milhares de mulheres deviam escrever nessa época. Elas não tinham esse acesso. Não tinham. Então, dificulta aí. E depois, essa questão de serem deliberadamente apagadas, isso é muito gritante. E eu digo isso porque, na minha pesquisa do Gonçalves Dias, o fato de eu não ter encontrado absolutamente nenhuma menção a Narcisa. Nenhuma. Isso é muito grave. Ela foi apagada de propósito, porque ela era conhecida na época. Ela pertencia a esse meio cultural. E, pra mim, eu tenho dificuldade de conseguir colocar a Narcisa nesse período, porque realmente eu estudei muitos anos o Gonçalves Dias na sua sociedade, nas dificuldades que ele teve por ser um mestiço, tudo isso que não é o assunto desse vídeo. E a Narcisa não aparece em lugar nenhum, então eu não consigo imaginar ela ali, eu preciso parar pra pensar que não, a Narcisa existiu e certamente existiam outras, mas a história apagou. As pessoas que escreveram essa história apagaram a existência da Narcisa.
Então, imaginem o seguinte, tu conseguir conquistar um espaço para ser apagada por historiadores. Enfim, este livro, Escritoras Silenciadas, eu indico com força para vocês não conhecerem. Claro, aqui a Ana fala só dessas 3 mulheres, então é claro que a gente tem aqui uma desvantagem, porque tu não tá trazendo toda a história dessas mulheres, de mulheres que escreveram, não tem nem como, provavelmente não existe nem material para isso, porque se elas foram silenciadas, né? Mas ela dá um panorama dessa realidade que essas mulheres enfrentaram, e se elas enfrentaram, outras enfrentaram pior, mulheres com menos condições sociais e de influência de família, etc, né? Apoio da família. Porque nós temos até hoje casos de mulheres que param de escrever por falta de tempo, por questão de cuidar da família, ou por exigência mesmo de homens da família que elas parassem de escrever. Leiam. Leiam. A maquiagem, então, inspirada na capa, laranja com azul. Eu tentei explorar bastante, são 3 tons de laranja no total. Não sei se ficou bem claro, o batom tenta ser mais neutro, eu não quis usar um batom alaranjado para não ficar caricato, porque esse livro não pede uma caricatura. Então, está aqui o resultado deste livro, Escritoras Silenciadas. Ele vem com um caderno de anexo, que é lindo, não está aqui, eu não tenho como mostrar agora, porque realmente não está aqui. Mas o caderno de anexo, ele vem material extra do trabalho dessas mulheres, ele é muito interessante, eu achei muito bacana a maneira como a Macabea lidou com essa edição, justamente porque aqui nós temos o livro com a teoria e o caderno de anexo vem com justamente essas obras, esse trabalho, pra gente conhecer quem eram essas mulheres e o que elas faziam, tá? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, indiquem pro Literamake crescer cada vez mais. E quem gosta do meu trabalho e quiser contribuir, pix, bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Espero vocês no próximo Literamake e até mais! Você está ouvindo o programa Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado e a dica das gurias é o curta-metragem Reflexo da Disney. O que Bianca, a primeira protagonista gorda de uma animação da Disney, nos diz sobre representatividade? A Disney apresentou sua primeira protagonista gorda na animação Reflexo. O curta-metragem disponível no canal Disney+, conta a história de uma bailarina que luta contra o próprio reflexo e supera a dúvida e o medo, canalizando sua força interior, graça e poder. O filme discute representatividade ao levantar temas importantes como autoestima, dismorfia e promete causar um impacto positivo nas pessoas, além de muita emoção. A animação faz parte do projeto Pane Elétrica, que reúne uma série de curta-metragens experimentais feito por talentos do estúdio Disney. A segunda temporada da iniciativa focou em abordar a questão da imagem corporal e a importância de encontrar a própria identidade e proteger a autoestima. Com os movimentos crescentes nas redes sociais, como o Balding Positive, os consumidores têm exigido cada vez mais imagens que quebrem estereótipos, principalmente na publicidade e na moda. Os corpos que aparecem em comerciais e os tamanhos de roupas oferecidos em lojas não atendem suficientemente à diversidade de corpos. Praticamente metade dos consumidores na América Latina querem que as empresas e marcas se comprometam com a diversidade e com a inclusão. Ainda segundo a JET, são muito bem recebidas as campanhas que mostram imagens reais de corpos diversos. Representatividade importa porque a gente fica mais segura quando a gente vê uma mulher muito parecida com a gente tendo sucesso. Nesse sentido, a nova geração lida um pouco melhor com as redes sociais. Trouxeram vários recortes que em outra época não víamos.
não havia uma mulher gorda na TV, por exemplo. Esse movimento da Disney segue outro recente sobre representatividade, da sereia Ariel, negra, e até mesmo da princesa Elsa de Frozen, que tinha como principal mote a busca de Anna pelo reencontro com sua irmã, em vez de um enredo romântico. A mudança vem do que a gente consome todos os dias. Então, é muito importante quando a Disney faz esse movimento para que nossas crianças tenham outras referências. Reflexo foi a estreia na direção de Hilary Brandfield, artista de filmes da Disney como Frozen 2 e Encanto. O curta está disponível no canal Disney. A fonte das minhas informações foi o site consumidormoderno.com. Até a próxima Dica das Gurias. Reflect é a mais nova animação do Walt Disney Animation Studios. É um curta-metragem que conta a história de uma bailarina gorda que, ao olhar no espelho, ela se entristece e vê o vidro se rompendo em vários pedaços, fazendo uma analogia à sensação que é ver a sua imagem refletida. Canalizando toda a sua força interna, graça e poder, ela começa a dançar lindamente e, como uma mágica, faz desaparecer a imagem trincada que foi formada ao seu redor. São alguns minutinhos lindos, delicados, super prazerosos, ainda mais sendo algo produzido pela Disney, que já foi criticada por promover e reforçar alguns estereótipos culturais, como associar beleza e magreza a traços de caráter positivo e gordura e ausência de beleza a traços de caráter negativo. Observamos isso em Belas Princesas e Enormes Bruxas Malvadas. Não acredito que esse curta vai mudar alguma coisa na sociedade, mas qualquer material que faça as pessoas se identificarem e se fortalecerem é importante. O Reflect está na Disney+. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Você curte teatro? Então vem conhecer o Via Expressa Coletivo Teatral, grupo de treinamento da presença cênica com o ator Carlos Simeone, do Lume Teatro da Unicamp. Surgido em 2018, o coletivo promove oficinas e cursos para atrizes e atores com experiência profissional ou não, seguindo a técnica de treinamento da utilização do corpo e da voz como principais instrumentos de expressão teatral. Quer conhecer nosso trabalho? Visite nosso site www.viaexpressacoletivoteatral.com e compartilhe nossos desafios e sonhos. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Você está ouvindo a Rádio Frida Rock. Este é o programa Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado e agora nós teremos o Butinaço da Semana. Réus de 8 de janeiro. Quando julgaremos os peixes grandes? Estes textos são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião da Rádio Frida Rock. A fonte desse texto que eu vou ler em seguida são os jornalistaslivres.org. Os julgamentos e as penas são capítulos importantíssimos para uma conclusão didática do atentado que sofremos em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas de todo o país se organizaram para atentar contra a democracia. Mas e os peixes realmente grandes? Por Lúcia Abi Saab.
O Superior Tribunal Federal iniciou nesta quinta-feira passada, dia 14, o julgamento dos réus envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu acusado, recebeu pena de 17 anos de prisão. Já Tiago de Assis Matar, segundo réu, recebeu 14 anos de prisão como pena. E assim seguirão julgando Joãos e Marias, como deve ser. Os julgamentos e as penas são capítulos importantíssimos para uma conclusão didática do atentado que sofremos em 8 de janeiro de 2023. Mas o atentado de 8 de janeiro não começou nessa data e não foi feito apenas por cidadãos de bem, entre aspas, que decidiram se reunir para a tal Festa da Selma, codinome utilizado pelos golpistas para organizar viagens a Brasília nesta data. Mas, principalmente de cidadãos de bem, entre aspas, com muito dinheiro, que não estiveram presentes na Festa da Selma e que se articularam ao longo dos últimos anos. E estes, principalmente, ainda não receberam julgamento ou pena. A corja criminosa e maior responsável por toda a desestabilização da democracia no país tem nome, sobrenome, cargo, histórico e provas contra si. Em uma curta retrospectiva, podemos trazer uma lista de pessoas que livremente e sem prejuízo atiçaram o povo a atentar contra o Estado Democrático de Direito. Em agosto deste ano, o ministro Alexandre de Moraes fez uma fala interessante sobre seu voto favorável à descriminalização do porte de drogas para consumo próprio quando disse, entre aspas, nós, referindo-se às instituições, triplicamos em 6 anos o número de presos por tráfico de drogas, mas não triplicamos o número de presos por tráfico de drogas de brancos maiores de 30 anos com curso superior. O trecho do voto dizia sobre o ciclo vicioso da justiça em prender principalmente pretos e pardos sem instrução que se endividam com organizações criminosas, criam dívidas com elas e acabam roubando ou furtando para se livrar do problema, que resulta, na maioria das vezes, em novas prisões. É nesta mesma linha de reflexão que gostaria de também abordar as atuais condenações do STF sobre o 8 de janeiro. Sim, existem os peixes pequenos que podem ter aquela sua tia bolsonarista do interior, o seu porteiro preocupado com o tal kit gay, que vai seguir na escola do filho, sua irmã, reaça, oculta, culta intelectualista e etc. Depois existem os peixes médios, o dono de uma rede de padaria que se juntou ao dono de alguma construtora médio porte e fretaram um ônibus para levar a turma para atender contra a democracia na Festa da Selma. E aí, meus companheiros e companheiras, chegam os peixes grandes do Brasil, os parlamentares, militares, ex-ministros, juízes, empresários, etc. Desde o golpe da Dilma, desde bem antes sabemos, uma corja da necropolítica se organizou para falar e praticar os maiores absurdos, incitando loucuras, delírios e crenças. Os empresários tiveram suas conversas de grupo de WhatsApp vazadas em 2022, mostrando a organização e apoio a um golpe de Estado para impedir a eventual posse de Lula. As mensagens foram trocadas em junho do mesmo ano. Além disso, os empresários organizavam formas de bonificação em espécie e prêmios a funcionários das empresas que apoiassem
o antigo presidente. Vale lembrar, na troca de mensagens, mencionam várias pessoas do governo como futura opção na disputa presidencial do país. Falo da Lava Jato, que conduziram de forma completamente parcial o que chamaram de a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história recente do Brasil. Operação essa que impulsionou o impeachment de Dilma, prisão de Lula, eleição do antigo presidente e por aí vai. Ou seja, os peixes grandes seguem aí, e a nossa justiça parece ter muitos dedos para lidar com eles. Dedos que não aparecem nos peixes pequenos e nos médios. Os maiores afetados e atingidos, a massa de manobra, claro. O povão, a sua tia, o teu porteiro e etc., mais uma vez, ressalvo que eles paguem por tudo o que fizeram. Mas, quando é que vamos, além do povo, dos alvos fáceis, julgar e punir os nossos brancos maiores de 30 anos e com curso superior? A fonte dessas palavras é Jornalistas Livres. Até a próxima semana com o nosso Butinaço. Já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem... Obrigada por ouvir a Rádio Frida Rock. Aqui você ouve os clássicos do rock and roll, country, soul, pop rock, blues, tanto nacional quanto internacional, e os melhores sons da nossa MPB. Recebe atualizações diárias de notícias livres de fake news, informações diversas, quadros de variedades. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada.